Na vastidão insondável do cosmos, a escuridão reina absoluta. Entre as estrelas, estendem-se abismos de dezenas de trilhões de quilômetros de um vácuo gélido e silencioso. E lá, navegando por esse oceano infinito de trevas, encontram-se os dois emissários mais distantes que a humanidade já ousou enviar. Se você pudesse viajar muito além da órbita de Plutão, muito além da influência reconfortante do nosso Sol, você encontraria duas máquinas solitárias, cegas pelo frio e movidas a baterias nucleares que estão lentamente morrendo. Lançadas na década de 1970, as sondas espaciais Voyager 1 e Voyager 2 são, de forma incontestável, os objetos mais solitários de todo o universo conhecido. Elas representam o ápice da nossa curiosidade, a culminação de milênios de observação das estrelas e a prova tangível de que uma espécie frágil, habitando um pequeno planeta rochoso, teve a audácia de estender a mão para a eternidade. A história dessas viajantes interestelares começa muito antes de seu lançamento. Começa com uma dança cósmica que ocorre apenas uma vez a cada 175 anos. No final da década de 60, cientistas e matemáticos da NASA, liderados por mentes brilhantes como Gary Flandro, perceberam que os 4 planetas gigantes do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, estariam perfeitamente alinhados no final dos anos 70. Esse alinhamento raro criaria uma oportunidade única na história da exploração espacial. O Grand Tour, utilizando uma manobra astrofísica complexa conhecida como assistência gravitacional. Uma sonda poderia usar a gravidade de um planeta para ser catapultada em direção ao próximo, roubando uma fração microscópica da energia orbital do planeta para ganhar uma velocidade imensa. Sem esse alinhamento estelar, uma viagem até Netuno levaria cerca de 30 anos com a tecnologia de propulsão da época. Com a assistência gravitacional, o tempo de viagem seria reduzido para apenas 12 anos. A janela de lançamento era estreita e a humanidade precisava agir rápido. Em 1977, em meio às tensões da Guerra Fria e ao avanço frenético da corrida espacial, os foguetes Titan Centaur rasgaram o céu da Flórida, enviando as duas sondas gêmeas para o escuro. Curiosamente, a Voyager 2 foi lançada primeiro em 20 de agosto, seguida pela Voyager 1 em 5 de setembro. A Voyager 1 foi colocada em uma trajetória mais rápida e direta, o que lhe permitiu ultrapassar a sua irmã e chegar primeiro aos gigantes gasosos. Ambas as sondas são verdadeiras maravilhas da engenharia humana, pesando cerca de 722 quilos cada, equipadas com antenas parabólicas brancas de alto ganho com quase 4 metros de diâmetro e braços metálicos repletos de instrumentos científicos delicados, magnetômetros, detectores de plasma, espectrômetros e câmeras de televisão de alta resolução projetadas para enxergar no escuro profundo do sistema solar exterior. O primeiro grande encontro ocorreu em 1979, quando as sondas chegaram a Júpiter, o monarca gasoso do nosso sistema. Até aquele momento, o nosso conhecimento sobre os planetas externos era limitado a borrões fotografados por telescópios terrestres. As imagens enviadas pelas Voyagers mudaram a ciência planetária para sempre. Elas revelaram a complexidade hipnótica das tempestades jovianas, incluindo a Grande Mancha Vermelha, um furacão gigantesco capaz de engolir a Terra inteira. Mas a descoberta mais chocante não ocorreu no planeta em si, e sim em suas luas. Ao focar suas lentes em Io, uma das luas galileanas de Júpiter, a Voyager 1 capturou imagens de imensas plumas de fumaça e material sendo ejetadas centenas de quilômetros para o espaço. Eram vulcões ativos. Foi a primeira vez na história que o vulcanismo ativo foi descoberto em outro corpo celestial que não a Terra. Em seguida, as sondas observaram a Europa, outra lua joviana, revelando uma superfície coberta
por uma espessa crosta de gelo com fraturas misteriosas, levantando pela primeira vez a hipótese concreta de que um oceano global de água líquida pudesse existir abaixo daquele gelo, abrigando talvez os ingredientes básicos para a vida extraterrestre. Após Júpiter, as sondas foram atiradas em direção a Saturno, chegando entre os anos de 1980 e 81. Lá elas desvendaram a estrutura intrincada e fascinante dos anéis de Saturno, mostrando que não eram faixas sólidas, mas sim milhares de anéis finos, compostos por bilhões de partículas de gelo e rocha esculpidos pela gravidade de pequenas luas pastoras. Foi neste ponto crítico que os destinos das duas sondas se separaram para sempre. A lua de Saturno, Titã, era um objeto de imenso fascínio para os cientistas, pois era a única lua no sistema solar conhecida por possuir uma atmosfera densa. Os controladores da missão tomaram uma decisão audaciosa: alterar a trajetória da Voyager 1 para realizar um sobrevoo extremamente próximo de Titã, a fim de analisar a sua atmosfera alaranjada, rica em nitrogênio e hidrocarbonetos. Essa manobra foi um sucesso científico espetacular, mas o preço a pagar foi definitivo. A gravidade de Titã desviou a Voyager 1 do plano elíptico dos planetas, atirando-a para cima e para fora do sistema solar. O seu tour planetário havia terminado ali. A Voyager 2, no entanto, continuou a sua jornada épica, tornando-se a primeira e única sonda humana a visitar os chamados gigantes de gelo. Em 1986, ela chegou a Urano, revelando um planeta estranhamente tombado de lado, rolando em sua órbita, com um sistema de anéis escuros e luas geologicamente mortas. 3 anos depois, em 1989, a Voyager 2 alcançou Netuno, o planeta mais distante e frio do nosso sistema, a quase 5 bilhões de quilômetros do Sol, onde a luz Estrela-Me é apenas um ponto brilhante no céu noturno. A sonda descobriu um mundo de um azul vibrante, varrido pelos ventos mais rápidos e violentos do sistema solar, atingindo velocidades supersônicas de mais de 2.000 km por hora. A sonda também observou a grande mancha escura de Netuno e fez um sobrevoo dramático por sua maior lua, Tritão, descobrindo geysers ativos que ejetavam nitrogênio líquido e poeira escura nas gélidas fronteiras do nosso sistema. Com Netuno deixado para trás, a missão planetária oficial das Voyagers estava concluída. Elas agora se dirigiam para o vazio absoluto. Foi nesse momento de transição, no dia 14 de fevereiro de 1990, que a Voyager 1, a pedido do renomado astrofísico e comunicador científico Carl Sagan, realizou uma de suas últimas manobras fotográficas. A quase 6 bilhões de quilômetros de distância, a sonda virou a sua câmera para trás, em direção ao centro do sistema solar, e tirou uma série de fotos de nossa vizinhança cósmica. Em um desses quadros, suspensa em um raio de luz solar espalhado pela ótica da câmera, havia um minúsculo e quase imperceptível ponto azul pálido. Aquela fração de pixel era a Terra, era a nossa casa. Todas as pessoas que você ama, todos os líderes supremos, todos os caçadores e coletores, todos os criadores e destruidores de civilizações viveram suas vidas ali, naquele minúsculo grão de poeira suspenso em um raio de sol cósmico. Essa imagem transformou profundamente a nossa percepção sobre o nosso lugar no universo, evidenciando a nossa extrema fragilidade e a futilidade da nossa arrogância diante da vastidão impiedosa do espaço. Imediatamente após tirar essa foto, para economizar energia e memória, as câmeras de ambas as sondas foram desligadas permanentemente. Elas continuariam a sua viagem a sério. No entanto, as Voyagers não viajaram para a escuridão de mãos vazias. Muito além dos instrumentos científicos e das antenas
de transmissão. Cada sonda carrega consigo um artefato de profundo significado filosófico e poético. O disco de ouro, confeccionados em cobre e banhados a ouro para resistir à erosão do espaço por bilhões de anos. Esses discos fonográficos de 30 centímetros de diâmetro são, em essência, uma mensagem em uma garrafa atirada no vasto oceano cósmico. Eles foram elaborados por um comitê de cientistas e artistas liderado por Carl Sagan, com o objetivo de contar a história da Terra para qualquer civilização extraterrestre avançada que, por um milagre estatístico, venha a interceptar as sondas no futuro distante. A capa do disco é uma obra de arte da comunicação científica pura. Ela contém instruções pictóricas sobre como tocar o disco, acompanhadas por uma agulha e um cartucho, usando as propriedades matemáticas do decaimento radioativo e a transição do átomo de hidrogênio como uma linguagem universal, para medidas de tempo e velocidade. Na mesma capa, há um mapa incrivelmente preciso, mostrando a localização exata do nosso Sol em relação a 14 pulsares galácticos conhecidos, funcionando como uma bússola cósmica que aponta diretamente para a nossa casa. Além disso, uma amostra ultra pura de urânio-238 foi eletrodepositada na capa, permitindo que futuros descobridores usem a meia-vida radioativa do material para calcular exatamente há quantos bilhões de anos o disco foi forjado. O conteúdo gravado nos sulcos físicos deste disco é a quintessência da experiência terrestre. Nele estão codificadas 115 imagens que incluem gráficos científicos da nossa anatomia, a estrutura do nosso DNA, paisagens terrestres, arquitetura humana, animais selvagens e cenas da vida cotidiana do nascer ao pôr do sol, codificadas em formato analógico. Há gravações de saudações faladas em 55 idiomas diferentes, desde as antigas línguas sumérias e acadianas, faladas no berço da civilização, até os dialetos modernos. O disco também abriga os Sons da Terra, uma sinfonia de áudios naturais que inclui o som do vento, da chuva, do barulho das ondas, o canto das baleias jubarte, o barulho de um trator, de um foguete decolando, os batimentos cardíacos de uma pessoa apaixonada e até mesmo o som de um beijo e de uma mãe confortando o seu bebê. Por fim, há a música, a expressão mais profunda da nossa alma. As Voyager carregam composições sinfônicas de Bach e Beethoven, corais majestosos, ritmos de percussão senegaleses, cantos de iniciação pigmeus, flautas indígenas e os acordes vibrantes da guitarra de Chuck Berry com a música Johnny B. Good. O disco de ouro não é apenas um compilado de dados. É um grito desesperado e belo da nossa espécie contra a insignificância do silêncio cósmico, declarando que estivemos aqui, que fomos imperfeitos, mas que fomos capazes de criar beleza, música e amor. Em agosto de 2012, mais de 3 décadas após o seu lançamento, a Voyager 1 alcançou um marco que reescreveu a história humana a quase 19 bilhões de quilômetros da Terra. Os detectores da sonda registraram uma mudança dramática no ambiente espacial. A incidência das partículas carregadas emitidas pelo nosso Sol caiu drasticamente, enquanto o volume de raios cósmicos galácticos de alta energia, provenientes da explosão de estrelas muito além do nosso sistema, disparou de forma acentuada. A sonda havia atravessado a heliopausa. A heliopausa é a fronteira invisível onde o vento solar entra em colapso, não tendo mais força para empurrar a radiação do espaço profundo para longe. A bolha magnética protetora do nosso Sol, conhecida como heliosfera, havia ficado para trás. A Voyager 1 tornou-se, oficialmente, o primeiro objeto construído pelo homem a sair do sistema solar e entrar no espaço interestelar, o vazio primitivo e não filtrado que existe entre as estrelas
da nossa galáxia. A Voyager 2 repetiu esse feito histórico em novembro de 2018. Elas agora navegam por águas completamente desconhecidas, enviando de volta dados de um ambiente que a humanidade nunca havia experimentado diretamente. Contudo, essa epopeia monumental está chegando ao seu inevitável fim tecnológico. As sondas Voyager não são movidas por painéis solares, pois a essa distância, a luz do Sol não passa de uma estrela ligeiramente mais brilhante no céu, completamente incapaz de gerar eletricidade. Elas são alimentadas por geradores termoelétricos de radioisótopos, ou ARTGs. Esses dispositivos geram energia elétrica aproveitando o calor natural emitido pelo decaimento radioativo do plutônio 238. No entanto, o plutônio tem uma meia-vida finita, e as reações físicas que geram a energia perdem eficiência com o passar das décadas. Atualmente, as sondas estão perdendo cerca de 4 watts de energia a cada ano que passa. Lentamente, inexoravelmente, elas estão congelando até a morte. Para manter as naves vivas pelo maior tempo possível, os engenheiros da NASA no Laboratório de Propulsão a Jato, o JPL, vêm executando manobras milagrosas de conservação de energia. Eles estão, um a um, desligando os sistemas e instrumentos científicos remanescentes. Eles desligaram aquecedores essenciais que protegiam os computadores do frio absoluto do espaço profundo, operando os equipamentos a temperaturas dezenas de graus abaixo do que foram projetados para suportar. Eles desligaram memórias, giroscópios, redundantes e sistemas de diagnóstico. Estão amputando as partes menos críticas do sistema eletrônico da nave, para garantir que o núcleo central de comunicação tenha energia suficiente para enviar e receber um tênue feixe de rádio. As Voyagers viajam na mais profunda solidão física e informacional. Quando a Terra envia um comando na velocidade da luz para Voyager 1, ele leva quase 24 horas inteiras para cruzar a vastidão do espaço até alcançar a antena da sonda. E nós temos que esperar mais 24 horas angustiantes, apenas para ouvir um bip de confirmação informando que ela ainda está viva. Apesar de todo o engenho e dedicação da equipe em terra, a física não pode ser evitada para sempre. Em algum momento, na década de 2030, os ARTGs não produzirão mais energia suficiente para aquecer as tubulações de combustível ou para operar o transmissor de rádio. Quando esse dia fatídico chegar, as sondas realizarão o seu último comando. Fecharão os seus sistemas vitais para preservar energia de forma automática e, em seguida, emitirão o seu último pulso de dados em direção à Terra. Depois disso, o cordão umbilical de rádio que nos liga a elas há mais de meio século será cortado para sempre. Elas mergulharão no silêncio cósmico e nós nunca mais teremos notícias delas. No entanto, o fim da sua missão científica não é o fim da sua jornada mecânica e existencial. Muito pelo contrário, é apenas o começo da sua eternidade. Devido à ausência de atrito no espaço interestelar e seguindo a primeira lei de Newton, nada freará as Voyager. Elas continuarão viajando a quase 61 mil quilômetros por hora, adentrando cada vez mais fundo na Via Láctea. Elas vagarão em órbitas solitárias ao redor do centro galáctico, silenciosas e geladas, em viagens que durarão bilhões e bilhões de anos. Elas sobreviverão à nossa própria existência daqui a cerca de 5 bilhões de anos. O nosso Sol esgotará o seu combustível de hidrogênio e iniciará o seu processo de expansão descontrolada, transformando-se em uma gigante vermelha. Ao fazer isso, o Sol engolirá a órbita de Mercúrio, em seguida a de Vênus e finalmente engolirá a Terra. Os oceanos vão ferver e secar. A crosta terrestre vai derreter.
as montanhas serão desintegradas e toda e qualquer evidência de que a humanidade um dia existiu, cada cidade, cada livro, cada ponte, cada monumento histórico e cada gota de água será vaporizada e aniquilada pelo fogo cósmico. A Terra voltará a ser poeira estelar. Mas, quando esse dia apocalíptico chegar e o nosso mundo for apagado da existência para sempre, as Voyagers ainda estarão lá fora, intactas, silenciosas e inalteradas pelo tempo cósmico, viajando ilesas pela galáxia infinita. Os discos de ouro repousarão em suas capas, esperando nas trevas, guardando o som da chuva e o canto dos pássaros de um planeta que não existe mais. E dessa forma, assustadora, melancólica e sublime, duas pequenas máquinas de metal forjadas na Terra na década de 70 se tornarão o último vestígio, o maior monumento e a prova final e definitiva de que, em um momento fugaz do tempo, nós vivemos, amamos e exploramos o universo.